Amados irmãos, mantenham a Bíblia aberta. O livro do profeta Amós. Nós estamos, especialmente para aqueles que nos visitam, nós estamos em uma série de sermões no livro de Amós, no culto da noite, e em uma série em Tessalonicenses, pela manhã, em 1 Tessalonicenses. Os irmãos têm ouvido o contexto da profecia de Amós, e hoje nós vamos dar sequência a esta série intitulada Julgamento e Restauração, o caminho do povo de Deus. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Você já deve ter visto em desenhos animados, pelo menos, se não em filmes, se não em documentários, pelo menos em desenhos animados. Quando um personagem está em um deserto, com um sol muito forte, o que normalmente surge diante dos olhos deste personagem? Um oásis. E impressionante como nós, por muitas vezes, por não termos no Brasil um deserto, nós perdemos a perspectiva daquilo que de fato é o deserto. O deserto é uma área restrita de porção de água. No meio do deserto há algumas razões possíveis, dentre elas o vento que bate em determinada área, de modo que a areia que está naquela área chega até um pequeno lençol de água, e em razão daquela água que ali se faz, a vegetação surge ao seu redor. Eu quero que você imagine o que é ver um oásis no deserto. O que é caminhar debaixo de um sol muito forte, de um calor muito intenso, e olhando a alguns metros você encontrar um oásis. Eu entendo que de alguma maneira, metaforicamente falando, a ação dos profetas de Deus no deserto da existência do povo de Deus é um oásis. Se nós observarmos a história do povo do Senhor, que caía e vinha uma palavra profética de alimento, de crescimento, de juízo, de restauração, e o povo se consertava, se arrependia diante de Deus, e aí eles tinham um tempo agradável aos olhos do Senhor, até que caía outra vez e vinha um ministério profético chamado por Deus. E ainda que talvez você esteja pensando, mas pastor, nem sempre a palavra profética é uma palavra de vida, é uma palavra de restauração imediata. Assim como nós vemos no livro de Amós, as palavras do profeta Amós eram severíssimas, eram juízos duríssimos. No entanto, nós entendemos que até a manifestação da vontade de Deus, por meio de uma palavra dura, de uma lei severa, é manifestação da graça e do amor de Deus, irmão. Então nós entendemos que de alguma maneira, em alguma medida, a manifestação de Deus na jornada do seu povo é sempre uma manifestação de oásis num deserto causticante de vida pecaminosa. Ou alguém que aqui está consegue levantar a sua mão e dizer: não, eu não peco. Nós precisamos da palavra do Senhor para orientar a nossa vida, para nos dar disciplina, para nos recolocar, para realinhar a nossa vida e as nossas prioridades. Nós precisamos de Deus. E mesmo quando essas palavras são duras, sim, por vezes são, é manifestação da graça, do amor e da piedade de Deus. Ele não nos deixa a nossa própria sorte. E foi exatamente isto que aconteceu. Houve um oásis para o povo de Israel. O profeta Amós foi chamado a profetizar por volta do século 8º a.C. O contexto era bastante complexo. O povo de Israel, o reino do norte, estava em uma ascendência econômica,
estava em uma ascendência social, havia uma organização razoavelmente boa para esta época. No entanto, esta prosperidade, este sucesso do povo de Israel estava associado a um meio escuso de auferir, de conquistar estas benesses sociais. O texto e o contexto nos dizem que havia injustiça social. O texto e o contexto nos dizem que havia idolatria, que havia a exploração dos pobres. E aí vem uma palavra por meio do profeta Amós, uma palavra dura para o povo. E a palavra é: busquem a Deus e vocês vão viver. Olhando mais especificamente para o capítulo 5, que é o capítulo que nós lemos, nós vemos um apelo do profeta ao arrependimento. O profeta começa dizendo: olha, vocês precisam endireitar os passos de vocês. Logo em seguida, no capítulo 5, o profeta Amós condena o culto falso. Ele fala: eu não suporto, Deus não suporta o alarido dos cânticos, das festas. Até que então ele apela para a justiça e para a retidão. Ele fala que o povo de Deus devia se alinhar. E ele então, por fim, apresenta uma advertência sobre a desolação que aconteceria se o povo não se ajustasse. E talvez mesmo diante de uma palavra tão dura, você pense que isto não é uma manifestação da graça, do amor e do cuidado de Deus. Mas apenas o fato de o Senhor se inclinar para o seu povo e trazer ao povo uma palavra de conserto, de acerto, de ajuste, de alinhamento, é graça, é amor, é cuidado de Deus para um povo que estava vivendo um contexto complicadíssimo. Eu quero crer que eu e você, de alguma forma, em alguma medida, estamos inseridos também num contexto bastante complexo, social e moralmente falando. Nós todos fomos tocados pelo pecado. Aliás, nós cremos na total depravação do homem, o que significa dizer que o pecado tocou todas as áreas da nossa vida, não em toda a plenitude, não em toda a potência, mas em todas as áreas. Pensamos de forma que não convém, agimos de forma que não convém, falamos de uma forma que não convém, sentimos de forma que não convém, nos relacionamos de uma forma que não convém, e nós precisamos de uma palavra exortativa do Senhor para ajustar aquilo que nós somos. E nós vemos então que a palavra é exposta diante de nós, a despeito de trazer no capítulo 5 uma palavra dura para o povo de Israel, e a despeito de trazer, portanto, uma palavra dura para mim e para você, ela traz uma proposta para tempos difíceis. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Proposta para tempos difíceis. Deus, por meio do profeta, apresenta ao povo uma saída, um escape para um cenário calamitoso e caótico. Nós vivemos no Brasil, não vivemos na Israel de Amós, do século VIII a.C. Mas sabemos da opressão, sabemos da idolatria, sabemos que existem pessoas maltratando os carentes. Sabemos que por vezes nós mesmos temos um coração pecaminoso. Sabemos que nós devemos buscar o Senhor e ajustar o nosso próprio passo, alinhar a nossa própria vida, a fim de que nós vivamos conforme Amós vai dizer para o povo do Reino do Norte. Então eu quero tratar com você a respeito de propostas para tempos difíceis. Os versos que vão do 11 ao 15, eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta aí. Os versos que vão do 11 ao 15 trazem para nós uma proposta muito clara. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo,
Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreceis o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. A primeira proposta que nós vemos na boca do profeta Amós, que a palavra traz para mim e para você, é: encontre esperança em tempos de descrença. Encontre esperança em tempos de descrença. Neste trecho há uma promessa de Deus para a restauração do povo, mesmo que seja após um julgamento, mesmo que seja após um juízo severo, mesmo que seja após uma palavra de exortação e de alinhamento, o profeta de Deus apresenta para o povo a necessidade de, num contexto complexo, difícil, pecaminoso, buscar esperança em tempos de descrença. Essa é a primeira proposta. Nós vivemos dias difíceis de pecados, os mais diversos, de esfriamentos no amor, nos mais diversos corações, de perseguição à igreja, de perseguição aos valores do Senhor. E se nós abrirmos os jornais, nós vamos ver que não apenas há pouco tempo atrás, nós vivemos um tempo de pandemia, mas a impressão que dá é que as catástrofes têm se renovado mesmo no pós-pandemia. Catástrofes naturais, guerras e rumores de guerras, doenças incuráveis, esfriamento do amor, um outro evangelho sendo pregado. E se nós nos ativermos a tudo isto, o nosso coração vai se entristecendo em razão do contexto pecaminoso no qual nós estamos. Mas a palavra do Senhor, por meio do profeta Amós, vai dizer a mim e a você: encontre esperança em tempos de descrença. E onde nós encontramos esperança em tempos de descrença? Na promessa do Senhor. O Senhor disse que o povo seria, se fosse ajustado em seu andar, se fosse corrigido no seu proceder, o povo encontraria vida. Nós não estamos em um caminhão descendo desordenadamente numa serra, sem freio. Nós vivemos num contexto mau, nós somos homens de lábios impuros, mas nós podemos crer na promessa do Senhor, e é uma promessa extremamente marcada por esperança. Diga-se de passagem, o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, versos que vão do 21 ao 23, diz algo que nós conhecemos de cor. Nós queremos trazer à memória algo que nos pode dar esperança. E neste mesmo texto, o profeta vai dizer que são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. É interessante quando nós olhamos para fora, olhamos para a sociedade do tempo presente, olhamos para as relações que marcam a sociedade do século 21. Nós vemos pecados os mais diversos, mas eu gostaria que você e eu olhássemos agora para o nosso próprio coração. É caos, irmão, é calamidade. O próprio apóstolo Paulo vai elaborar isto dizendo: o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o que cabe a mim e a você é crer na promessa de perdão que há em Cristo Jesus. Nós podemos crer no amor e no cuidado e na misericórdia do Deus Criador.
O salmista vai dizer que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades e não nos retribui consoante as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós podemos crer que Deus, a despeito de nós, a despeito de sermos homens de lábios impuros e de habitarmos no meio de um povo de impuros lábios, nós podemos esperar na misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Amós apenas cria numa profecia, naquele que seria o Cordeiro, naquele que seria o novo e vivo caminho, naquele que cobriria com o seu sangue a multidão dos pecados humanos. Mas nós cremos que isto é uma verdade. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que nós pudéssemos encontrar esperança em tempos de descrença. Mas em segundo lugar, uma segunda proposta que nós encontramos neste texto para tempos difíceis. A primeira é: encontre esperança em tempos de descrença. A segunda é: peça sabedoria em tempos de ignorância. Os versos 18, 19 e 20 dizem assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O que o profeta está dizendo aqui é que o povo de Israel precisava de sabedoria, de discernimento, para entender aquilo que viviam e diante de quem estavam. O contexto é de adoração hipócrita. O contexto é de uma adoração cujos lábios, cujos instrumentos expressavam som, mas o coração estava longe disso. E este mesmo povo esperava o dia do Senhor. Não discernia diante de quem estavam. E é neste sentido que Amós vai dizer: por que vocês estão pedindo o dia do Senhor? Como é que vocês conciliam este desejo com a vida que levam? Como é que vocês conciliam a vontade de encontrar com o Senhor no seu dia, no dia em que Ele vai chamar a todos para si e julgar a todos? Como é que vocês querem isto casados com o tipo de vida que vocês levam? E assim nós entendemos que a palavra do profeta era no sentido de orientar o povo a clamar por sabedoria, por discernimento, por entendimento. Viver do jeito que viviam e querer o dia do Senhor era uma total ignorância, irmãos. Era viver longe de Deus, desejando encontrar-se com Deus. E nós vemos, não aqui na catedral, porque aqui o Evangelho de Jesus é pregado segundo a sua palavra, mas existem outros evangelhos por aí. Evangelhos que afirmam: não, Deus aceita tudo. Vale como for. O que interessa é amar. E nós almejamos pela volta do Senhor Jesus. Isso não é coerente, irmãos. A palavra do Senhor nos chama ao quebrantamento, ao arrependimento, ao ajuste, ao alinhamento da vida conforme a sua palavra. E assim nós podemos cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não está faltando sabedoria, entendimento e discernimento. Se nós precisamos viver com a vida casada com aquilo que almejamos, que é a volta do Senhor, nós precisamos de sabedoria, de discernimento.
E a palavra nos diz, por meio de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Se você tem dificuldade de compreender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que portanto a nossa vida deve estar alinhada, irmãos. Nós cremos no Cristo que se ofereceu na cruz por nós, mas não para que nós vivêssemos de qualquer forma. Os servos do Senhor buscam santidade. A profecia de Amós visava, assim como as outras profecias da palavra, no alinhamento do povo, na correção, na rota. Amós queria colocar o povo no correto lugar no qual eles deveriam estar. Nós vivemos tempo de muito conhecimento, mas de pouquíssima sabedoria. Vivemos tempos de muitas pessoas argumentando sobre tantas outras. Vivemos tempos de especialistas em todas as áreas. Vivemos tempos em que pessoas se colocam no lugar de dizer: eu creio ser assim, a vontade de Deus, eu creio ser assim, no reino de Deus, sem buscar intimidade com o Senhor. E aí o Senhor fala para essas pessoas: vocês estão fazendo barulho que incomoda os meus ouvidos. É o tempo da apreensão, não o tempo do discernimento. É o tempo de pessoas cheias daquilo que acham que sabem, sem compreender aquilo que são, para onde vão e de onde vieram. Irmãos, nós estamos cursando filosofia. E durante a história da filosofia, essa pergunta se repete: quem somos nós? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Existe ou não algum tipo de divindade? Coitados, estão vivendo perdidos durante toda uma história e nós sabemos quem é a verdade. Vivemos dias de pessoas que se definem cristãs sem transformação, de pessoas que se definem cheias de Deus, teístas, que creem na criação de Deus virando a cara para o outro. Vivemos dias de pessoas que se arvoram em dizer: Jesus, volte logo, odiando o irmão, vivendo um outro evangelho que não o evangelho da palavra. E a estes, a profecia de Amós cabe muito bem. Nós precisamos de sabedoria em tempos de ignorância. E quem nos dá esta sabedoria é o próprio Deus, por meio da obra do Espírito Santo que em nós habita. Precisamos clamar a fim de que, pela palavra, sejamos localizados no nosso lugar, para que nós vivamos uma vida santa e agradável a Deus, para que nós vivamos com o nosso coração aos pés do Senhor Jesus, buscando ler e amar a sua palavra e obedecer a sua palavra, e aí sim cantar Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque senão o que estamos fazendo é muito conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Conselhos para tempos difíceis: encontre esperança em tempos de descrença. Peça sabedoria em tempos de ignorância. Mas em terceiro e último lugar, busque a adoração em tempos de hipocrisia. Os versos que vão do 21 ao 24 são lindíssimos. A palavra de Deus diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça
como ribeiro perene. O que o Senhor está dizendo por meio de Amós ao povo de Israel é o seguinte: busquem adorar a mim sinceramente e saia desse contexto de hipocrisia. Este é mais um conselho para tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos um tempo em que a mentira tomou conta das relações. A mentira tomou conta dos corações. Aliás, quem é que responde: eu engordei? Com verdade. Quem responde: eu estou bem? Com verdade. Mas não falo apenas destas que são as chamadas mentiras sociais, pecaminosas, mas sociais. Eu falo de outras mentiras. Eu falo de nós levantarmos a nossa mão sem discernir aquilo que estamos a fazer. Eu falo de nós colocarmos a mão na mesa do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. Eu falo de nós nos ajuntarmos em culto público sem ter o coração naquele que é o alvo do nosso culto. Eu falo de nós nos reunirmos em assembleia solene, perdendo de vista que o nosso Deus, a quem nós adoramos aqui, agora, hoje, é o Deus que vai voltar para buscar a sua igreja, e nós cantamos a Ele, nós erguemos as nossas mãos a Ele, nós cantamos, abrimos os nossos lábios a Ele, nós rasgamos o nosso coração a Ele, e não aquele que está ao nosso lado. É interessante que em João capítulo 4, no verso 24 em diante, nós vemos um diálogo interessantíssimo entre Jesus e a mulher samaritana. A discussão ali que se deu, a troca de ideias se deu exatamente nisto que Amós está profetizando ao povo de Israel. Jesus diz para a mulher samaritana o que não é adoração. E Jesus fala para ela que a adoração não tem a ver com locais, sejam eles sagrados ou não. Jesus fala para a mulher samaritana assim, ó, não é nem neste monte, nem naquele. Não é nem aqui, nem lá. Não existe lugar sagrado. Não é um lugar que autentica a adoração do povo. E o Senhor também fala para ela no verso 22, que não existe adoração sem compreensão, sem entendimento, sem discernimento daquilo que se faz. O Senhor fala claramente que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Mas Ele vai dizer para a mulher que a adoração precisa ser sincera. Que nós devemos despir o nosso coração. Que nós devemos tirar as máscaras do nosso rosto. Que nós devemos clamar a este Deus que nós dizemos servir e adorar quando estamos reunidos, entendendo a quem nós cantamos. É por isso que em algumas outras pregações, alguns domingos atrás, eu falei num domingo pela manhã, não me importa o que nós gostamos de cantar. Não me importa o estilo que te agrada. O que importa a mim e a você é se o que nós cantamos atende ao coração do nosso Deus, se Ele fica feliz com a nossa reunião aqui. Se o pastor prega muito ou se ele prega pouco, não me importa. O que importa é se nós estamos falando aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja. Nós estamos aqui para agradar a Ele, irmãos. Portanto, nós devemos buscar adoração em tempos de hipocrisia. E nós adoramos apenas aquilo que amamos. Eu vou repetir, porque isso precisa ficar no seu coração. Nós adoramos apenas aquilo que amamos. Se você ama em primeiro lugar o seu casamento, você vai adorar ao casamento. Seja aquele que existe já, seja você que é solteiro e almeja pelo casamento.
se você ama a sua formação acadêmica, se aquilo é o que significa a sua vida, se aquilo é o que te dá prazer maior, se aquilo é o que justifica a sua existência, eu quero dizer para você que se isto tudo acontece, há alguém em primeiro lugar na sua vida e este não é o Senhor. Nós adoramos àquele a quem nós amamos. A nossa vida se mantém de pé porque Jesus é o centro da nossa vida. A nossa vida se mantém se relacionando, andando, interagindo, sobrevivendo nesse planeta aqui, nessa terra tão complexa, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Nós nos reunimos dominicalmente, e muitos aqui, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, manhã, noite, tarde. Nós só nos reunimos aqui, não é por causa de Simonton, não é por causa do bom nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é para defender a teologia reformada, não é porque nós somos calvinistas, mas porque a nossa vida tem um único foco e o nome dele é Jesus Cristo. Nós devemos adorar a Ele, devemos rasgar o nosso coração diante dEle, devemos ter prazer na Sua palavra, prazer em ouvir a Sua palavra, prazer em ouvir as orientações dEle para a minha vida. Ser exortado por Ele deve me dar prazer, erguer as minhas mãos em adoração deve ser o motivo da minha alegria. Não há outra coisa diante de mim que me alegre, que me justifique e que seja tão identitário para mim quanto adorar ao Deus da nossa vida. Nós precisamos redescobrir essa dimensão da adoração, irmãos. O culto agrada a você? Que bênção. Mas isso é secundário. A pergunta é se o seu coração neste culto agrada a Deus. Porque houve um tempo em que o povo de Israel viveu assim. Os ritos eram sensacionais. Os cânticos, as festas, os calendários, todos cumpridos no minuto e no segundo. Mas o coração estava longe de Deus e o Senhor falou: eu não quero isso. O barulho de vocês me incomoda. E talvez você e eu cheguemos a este momento, que é o final da nossa pregação, com um sentimento complexo. Será que eu sou semelhante aos meus irmãos do passado? Será que por vezes eu tenho agido como o povo de Israel agia no passado? E se você e eu vivemos assim, nos percebemos por vezes assim, nós glorificamos o nome do Senhor, porque aquilo que para Amós era uma esperança, para nós é uma certeza. Nós podemos buscar verdadeira esperança em Jesus. Segunda-feira? Não sei. O que vai acontecer amanhã, sinceramente, eu não sei. E na quarta-feira, reunião do conselho, como é que vai ser? Eu não sei. E no domingo que vem? Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: que o Senhor, no qual eu deposito a minha esperança, há de cuidar de mim todos os meus dias. Busque, encontre esperança em tempos de descrença. Mas peça sabedoria, irmão. Peça discernimento para você viver em casamento entre aquilo que você fala e o íntimo da sua alma. Peça sabedoria em tempos de ignorância. Mas busque uma adoração sincera. Rasgue o seu coração diante de Deus. E se você tem negligenciado em um desses conselhos, eu quero dizer que tudo isso é resolvido em Jesus. Ele é a sabedoria de Deus, é o que diz a palavra. Ele é a razão da nossa adoração. Ele é a nossa esperança. E é por isso que nós podemos ir para casa aliviados, com um fardo tranquilo. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esperança, sabedoria, e a fim de que nós fôssemos sinceros, fôssemos chamados pelo Espírito da verdade. Assim,
diante da profecia do profeta Amós, no capítulo 5, encontra esperança em tempos de descrença. Peça sabedoria em tempos de ignorância. Busque adoração em tempos de hipocrisia. E assim, nós viveremos coerentes com aquilo que o Senhor quer para nós, aguardando a volta do Senhor. E por essa razão, nós podemos cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos alimente e nos abençoe. Domingo que vem, Amós 6, e a história continua. E eu quero convidar você a estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor e participando do culto ao nosso Deus.